Nesse vídeo você vai entender o que é o sofrimento e como sair dele. Trago aqui 3 livros de espiritualidade para embasar esse tema e a gente refletir sobre isso. Quem vos fala? Quem sou eu? Eu sou Renata Bustamante, professora de yoga e astróloga, estudante de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, expansão da consciência. Primeiro ponto é a gente entender a diferença entre sofrimento e dor. Isso é muito importante da gente entender, porque o sofrimento não é a mesma coisa que a dor. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa é uma frase budista. Então é o seguinte, na vida existem dores, a gente vai sentir a dor. Então querer fugir da dor não é razoável, porque não é possível. Por exemplo, a dor do término de um relacionamento, a dor da libertação do ego. Isso também dói, a gente se libertar do ego dói. A dor de sair da zona de conforto dói. A dor da perda, seja de algo material, seja de uma pessoa. Então, existem dores como essas. Mas o sofrimento é diferente. O sofrimento é uma não aceitação da dor. É quando a gente não aceita aquela dor, aquela realidade que está sendo apresentada, e aí a gente sofre. Então, vou trazer aqui, começar com um livro, Praticando o Poder do Agora, de Eckhart Tolle, em que ele fala: no nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. Então, se ele fala que a resistência é uma forma de julgamento no nível do pensamento, então a gente julga. Primeiro há um julgamento. Eu julgo que tal experiência, que tal realidade é ruim, ou que não é passível de aceitação, que eu não devo aceitar, que aquilo ali eu não quero aceitar. Então eu resisto àquela experiência porque ela dói. Então pode ser uma pequena dor, como algo que me incomoda em alguém, em alguma situação, né? Isso, um incômodo pode gerar uma dor. Incomodei. E aí a gente amplia essa dor quando a gente não aceita, aquilo ali vira sofrimento. O sofrimento é uma ampliação da dor também. Então, o primeiro conceito é que o sofrimento é uma não aceitação sobre o que é. É uma resistência, e às vezes inconsciente. Às vezes a gente não está consciente que a gente está resistindo, mas há uma resistência, mesmo que inconsciente, ao que é. Por isso que a prática da presença, a gente fala tanto na espiritualidade, porque ela nos liberta desse sofrimento. A prática da presença automaticamente é a prática da aceitação, que nos liberta do sofrimento. Como eu falei no vídeo retrasado, que fala sobre se liberte da negatividade, que é essa resistência ao que é. Porque inconscientemente a gente acha, né, o nosso ego, a nossa mente, que se a gente resistir, a realidade vai mudar. Só que ela não muda, porque a gente resiste. A gente não controla o externo, só como a gente reage a ele. Até mesmo uma situação na sua vida que você pode mudar, não imediatamente, mas com empenho você pode gerar uma mudança. De toda forma, aquilo requer uma aceitação sobre aquele estado atual. Então você vai trazendo ações para transformar aquela realidade, para gerar uma mudança, mas ao mesmo tempo aceitando o que é. Ele fala então aqui, o Eckhart Tolle, que o sofrimento é uma ilusão. Eu entendo aqui que é o seguinte, a gente está transformando aquela situação que é dolorosa em algo muito ruim, em algo insuportável. Então a gente fica preso nessas emoções, essa negatividade ou as outras emoções que também vêm, por uma ilusão, por uma interpretação sobre a realidade. É um pensamento. E o pensamento não é quem a gente é.
Só que muitas vezes a gente se identifica com a mente e acredita que somos aqueles pensamentos. Isso ele dá o nome de estar inconsciente espiritualmente. Porque quando a gente tem consciência sobre o espírito, e o espírito é a consciência, eu me separo do pensamento. E ele fala que qualquer prazer ou emoção forte contém em si a semente do sofrimento. É um inseparável oposto que se manifestará com o tempo. Então ele dá o exemplo de quando a gente usa drogas, por exemplo, o álcool. Então a gente utiliza álcool e a gente fica alto, né, a gente fica eufórico, e aí aquilo ali depois sempre traz uma baixa. No dia seguinte a gente fica com a energia baixa. Por isso que ele fala que o prazer gera sofrimento. E aí, quando a gente busca esses prazeres nocivos, né, prazeres de ficar ali muito tempo no celular, rodando ali o feed, por exemplo, em redes sociais, ou prazeres sobre comidas que são muito saborosas, mas que nos fazem mal, e rolar o feed também nos faz mal depois, né? Então é isso. Sempre gera uma consequência que traz o sofrimento, esse tipo de prazer. E aqui eu estava lendo hoje, inclusive, o livro O Caibalion, e na lei do ritmo, né? Aqui tem uma frase que é muito interessante, que diz assim: o homem que tem prazeres intensos está sujeito a sofrimentos desmedidos, ao passo que aquele que sente apenas um sofrimento ligeiro não é capaz de sentir nada além de um prazer inexpressivo. A lei do ritmo ele fala que o movimento à direita é igual ao movimento à esquerda, porque tudo se compensa, é o pêndulo. Então, se eu estou muito feliz, ou se eu fico muito feliz, ou busco muito prazer, depois vem a baixa. A lei do ritmo, inclusive, ela fala para a gente ativar, no livro Caibalion, né? Ele fala que os mestres, eles ativam a lei da neutralidade, é que ele coloca neutralização, que é você ficar mais neutro, porque aí você não vai sendo embalado com os movimentos da vida. Ou seja, algo bom acontece e aí você fica muito feliz. Você é jogado de um lado do pêndulo para um lado do pêndulo. E depois algo ruim acontece, você fica muito infeliz. E você vai lá para o outro lado, o lado oposto. Entende? Então, se eu consigo ficar mais neutro diante das situações, inclusive situações muito legais, né? Eu não preciso. Isso não é ficar apático, né, gente? É diferente, tá? Não é você ficar numa apatia em que você não sente nada. Não. Você sabe que aquilo ali é bom, você comemora, você celebra, você sente satisfação, contentamento, mas você não precisa ficar eufórico, fazendo uma festa, sabe? Que é fora de si. É uma emoção também. É uma emoção. E a emoção está sujeita ao oposto daquilo depois. Depois vem a depressão. Todas essas emoções, que eu até falei nesse vídeo sobre negatividade, né? Porque ele fala assim, no nível emocional, a resistência é uma forma de negatividade. Quando você resiste a algo, sempre vem essas emoções. O ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo uma leve irritação são formas de sofrimento. Então, é isso que a gente precisa saber, é importante. Sempre que há uma emoção como essas, a gente está resistindo. A gente está resistindo a algo, mesmo que inconscientemente. Por isso que a auto-observação é também a libertação. Quando eu observo, eu me liberto daquilo. Porque eu vejo, tem um pensamento aqui, eu estou julgando a experiência. Ou muitas vezes a gente fica preso em coisas do passado, né? Ele fala que quando o sofrimento nos domina, a gente quer mais, a gente quer se ligar mais a ele. Então a gente se identifica com a vítima ou com o agressor. Por isso que é muito importante a gente estar atento para não deixar o sofrimento nos dominar. Porque isso é o que traz a gente ficar em estados emocionais longos, que nos fazem mal, que nos drenam. A gente pode ficar por semanas
pensando sobre algo, identificado com aquilo ali, sentindo aquele sofrimento, e o quanto isso acaba com a nossa energia. Então ele fala que uma solução, se você já está com o sofrimento já se instaurou, é você entrar em contato, é você observar esse sofrimento, colocar à luz, né? Que no momento que a gente observa, a gente para de se identificar com ele. Porque surge uma nova dimensão da consciência, a presença, né? Quando a gente está presente, a gente observa, quando a gente traz a testemunha, às vezes a gente quer fugir das emoções. As emoções, elas vão vir. Não tem como fugir, não lute, nem contra um pensamento. Apenas observe o pensamento. Veio um pensamento que te preocupa, um pensamento de medo, seja qual for, observe ele. Quando você observa, nesse momento, você já vai se separar dele. Então, se eu sinto irritação, se eu sinto a raiva, entre em contato com a emoção, não com a situação. Sai da situação. Às vezes, a gente fica alimentando a emoção, que é diferente, né, gente? Entrar em contato não é alimentar a emoção. O que é alimentar a emoção? Algo me irrita, algo me traz raiva, eu fico pensando na causa, a pessoa me fez aquilo, mas aquela pessoa, ou aquele troço ali que está acontecendo, essa situação não deveria, e aí você fica preso à situação. Então, em vez de você ficar preso à situação, sai disso. Mas entra em contato, sim, com a emoção. Com a emoção, entra em contato. O que é entrar em contato com a emoção? Sente no corpo. O que você está sentindo no corpo? A emoção, você vai sentir algo. Tem algo no corpo acontecendo. Se você reparar, tem. O que é? Um aperto no peito, no estômago? Entre em contato com a sensação. Porque nesse momento, pratica isso que eu estou te falando. Porque nesse momento, você vai se separar da emoção. Você vai se separar do pensamento. Porque, gente, é instantâneo. Quando você entra em contato, quando você observa, quando você está presente para o que é, não é para você lutar contra o que é, não é para você lutar contra um pensamento seu, não é para você lutar contra uma emoção. É apenas para você observar e deixar. Ele vai embora. Ele te deixa. E a emoção também. Muito rapidamente ela se desfaz. A emoção é muito rápida se a gente permitir que ela venha e que ela vá. Agora, se a gente fica preso no pensamento, alimentando o pensamento que gerou aquela emoção, mais emoção vem. Porque eu estou alimentando aquela história, aquele pensamento. Entende? Estou resistindo contra aquilo ali, eu julgo aquilo ali. Então é sempre um julgamento. É uma não aceitação. Mais uma vez, a dor, ela é uma realidade humana. Todos sentem algum tipo de dor. E são os mesmos tipos de dor que a gente sente. Isso nos faz ter compaixão, ter empatia pela dor do outro. Mas o sofrimento é uma opção, por mais que a gente ache que não, a gente tem uma escolha. E a escolha é entrar em contato com a dor, entrar em contato com o pensamento, entrar em contato com a emoção que surgir. E ao entrar em contato, tudo se dissolve e eu volto a me identificar com a consciência. Me diz aqui se esse vídeo te ajudou. O meu contato para atendimento com o mapa astral e o link dos meus cursos estão na descrição desse vídeo. Obrigada por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Namastê.